né? Prontos para ir para o final de semana. Mas antes disso, nós ainda temos uma tarde aí de estudos. Hoje, nós vamos terminar o que nós iniciamos ontem, tá certo? Então, vocês já abram aí o livro de vocês. Deixa eu só pegar aqui meu livro, tá certo? Eu estava aqui no 7º ano. Vou só pegar aqui o livro de vocês, mas já vão pegando o livro e já vão abrindo na página da aula de ontem, tá certo? A atividade de ontem. Eu já deixei na página, tia. Muito bem, Gabriel. Muito bom. Vamos lá, né? Capítulo 4. Só colocar aqui na página. E vamos terminar. A página 166? Isso, amor. 166, ok? Vamos lá? Página 166. Pessoal, eu sei que vocês já estão colocando o número de vocês, tá certo? Mas deixem para colocar no final da aula, fica melhor para mim, tá bom? Ok? Mandou no Google Sala de Aula, né, Miguel? Ótimo. Vamos lá, pessoal. Quando vocês mandam lá no Google Sala de Aula, fica lá salvo, tá certo? A hora e o dia que vocês me enviaram. Página 166. Vamos iniciar. Ontem eu disse para vocês que nessa questão, vocês iriam usar a imaginação de vocês, tá certo? Para pensar, porque a questão dizia que se vocês fossem apresentar alguns temas, tá certo? Se vocês fossem jornalistas, quem vocês convidariam para dar entrevistas para vocês, tá certo? Para falar. Na B, na A, a gente já leu ontem, tá certo? Que era sobre um desastre aéreo. Explico já, tá bom, Miguel? A B era sobre... Pronto, Caio. Pode ler, amor. Leia aí, por favor. Letra B. Não, professora, eu estava falando a resposta da pergunta que você estava fazendo da questão. Ah, ok. Miguel, então, leia, por favor. Tudo bem. Pode ler. A mudança do clube de um grande jogador de futebol brasileiro para um clube europeu. Posso falar minha resposta? Pode falar. O técnico Tite e os amigos jogadores. Pronto, então ia chamar o técnico e os amigos. Eu escrevi o empresário e o técnico antigo. Iria, como é? Tia. Eu escrevi seu empresário e o técnico antigo. Tia, a minha tá certa. Botei aí no chat, tá certo? Eu não entendi, Maiane, a sua resposta. Eu botei a minha resposta aí, ó. Para o secretário, que quem cuida lá dele, né? E pais e amigos, tá correto? Muito bem. Essa questão, assim, ela não é muito essa questão do correto e do incorreto, porque era aí o que a imaginação de vocês dissesse. Obviamente, tendo a ver com a questão, né? Então, se vocês colocaram os pais, o secretário, o próprio atleta, tá certo? Eu coloquei jornalista esportivo. Mas na questão é como se tu já fosse jornalista, entendeu, Gabriel? Aí tu tem que dizer quem tu convidaria para dar essa entrevista para ti sobre esse jogador, certo? Miguel, tu pode continuar a ler, Gabriel lê a questão 9, tá certo? A invenção de um carro movido a energia solar. Eu posso falar agora? Não. Pode falar. Chamaria o criador do carro e a sua família. Muito bem. A Clara tinha pedido para falar. Clara, o que você colocou aí na C? Se vocês descobrissem que aí tivesse aí a invenção de um carro movido à energia do sol, né? Energia solar, quem vocês chamariam para dar essa entrevista para vocês? O inventor do carro. O inventor do carro, né? Quem mais? Tia, eu coloquei os desenvolvedores do carro. Tia, tá correto a minha? Eu botei no chat. O construtor do carro. O mecânico.
Muito bem. Então seria aí quem desenvolveu, né, esse carro? Ótimo. Letra D, Miguel, leia, por favor. A prisão de um homem acusado de assaltar comerciantes em sua cidade. A E minha, aí? eu coloquei assim, Pode os dizer. policiais, ele mesmo, sua família e etc. Muito bem. Professor, posso Ok. dizer a minha? Pode dizer. O policial que o prendeu, o assaltante e o chefe da delegacia de polícia. Tudo bem. Então, você poderia fazer uma entrevista, né, com o próprio assaltante, com o policial, o delegado, a família, né, se ela quisesse dar entrevista. Tá correto, tia minha? Tá sim, amor. Correto? Muito bem. Nona questão, Gabriel. Leia aí a questão 9. Apesar dessa notícia ter múltiplos e desconhecidos leitores, impossível a traçar o perfil deles. De acordo com o tipo de jornal ou revista comprado, por exemplo, podemos ter uma ideia de quem são, do que gostam, o que classe social pertence, quais são seus interesses disso. Decorrer a linha editorial, a seleção dos fatos que viraram notícia, na prática, o próprio saberia dizer qual é a linha e editora dessas revistas. Se eu posso falar a minha? Pode dizer, mas antes deixa eu só explicar. O Miguel tinha dito que não tinha entendido essa questão, tá certo? Nessa questão, vocês iriam dizer qual a linha editorial dessas revistas. Como assim? Dizer qual é o público, sobre o que é que essas revistas tratam, se é de ciências, se é de política, se é sobre fofoca, alguma coisa. Qual linha as revistas aí falam, tá certo? Tia, posso dizer, por favor? Depois da Maiane, tá certo? Ela tinha pedido. Se eu botei assim, ó, de informar uma sobre novela e filme e outras da sociedade, e o público é as pessoas que gostam de ler revista. Tá correto? Correto. Tia, eu escrevi o seguinte: a linha editorial delas é voltada para leitores que buscam o entretenimento e a informação do dia a dia. Muito bem. Correto. Tanto da Maiane quanto a do Taimon, tá certo? A minha tia, empreendedorismo, economia, televisão, divulgação científica, cultura. Exatamente. Essa questão aí, ela também era de cunho pessoal. Você ia olhar, né, as capas da revista aí e você ia colocar o que você achava sobre qual era a linha de raciocínio, a linha editorial de tais revistas, tá certo, pessoal? É isso mesmo. Quem é que pode ler para mim a questão número 10? Pode ler, Samantha. Está correto, viu? Eu acabei de ver aqui no chat. Imagine que você é o editor de um grande jornal brasileiro e, como tal, deve selecionar a notícia que será publicada na primeira capa, considerando sempre a relevância e a repercussão dessa notícia. Afinal, muitos leitores compram o jornal apenas para ler a matéria de capa. Pensando nisso, leia as manchetes a seguir e selecione aquelas que poderiam figurar como matéria de capa. Pronto. Então, vocês iriam marcar apenas as que poderiam configurar uma capa de revista, né? As mais interessantes. Eu vou ler e vocês vão dizer se vocês marcaram ou não marcaram. Ou não marcaram, tá certo? Ok? Ok. Vamos lá. Letra A. Tia, pode ir no chat? Pode, melhor no chat, tá certo? Vocês colocam sim ou não. Ok? Para ficar mais organizado.
Seleção vence e confirma favoritismo para a Copa. Vocês marcaram essa? Exatamente. Essa dava uma boa capa de revista, né? É uma notícia bem... Todo brasileiro gosta de saber, a maioria. Letra B. Preste atenção na letra B. Esgoto a céu aberto é constante na rua 14. Essa notícia poderia até sair, mas não para ser a capa, né? Muito bem. C. Encontrada no Paraná a criança sequestrada em Pernambuco. Essa aí, sobre a criança sequestrada. Sim, pessoal, é uma notícia muito forte, né? Sobre o sequestro, então marca. Muito bem. Letra D. Marcão abre nova barraca na Rua de Baixo. Isso é uma... Muito bem, não, né? Letra E. Meia tonelada de merenda escolar vai para o lixo. Vocês acham que essa... Sim, é uma polêmica. Então, poderia ser, sim, uma capa. Então, marca, letra E. F. Oposição acusa governo de corrupção. E aí? Muito bem. Sim. Perfeito. Letra G. Foi bala até umas horas no pagode do Juninho. Com certeza não, né, pessoal? Até pela linguagem. Não poderia estar numa capa de revista nem na revista. É uma notícia assim. Letra H. Queimada em cidade do Pará. Queimada em cidade do Pará se espalha. Seria uma notícia interessante, né? Para o pessoal do Pará. Então, marca. Letra I. Quebradeira na delegacia de São Gonçalo. E aí? Poderia? Não, né? Até pela linguajar. Letra J. Polícia Federal investiga 27 suspeitos de tráfico. E aí? Sim, é uma notícia também relevante. Letra K. A posse dos novos vereadores. Vocês acham que seria interessante? Não, né? Muito bem. E a última. Apagão atinge 6 estados do Nordeste. Sim, essa do apagão, se eu não me engano, até é verdadeira, né? Essa sim A gente seria. tá tendo esses apagões, né? Mas rapidinho volta. Mas aqui nessa notícia, por que é que seria relevante? Porque 6 estados, né? 6 estados, tudo com apagão. Seria uma Qual foi a ordem que ficou? para marcar. Vou dizer aí, tá certo? A, C, E, F, H, J e L. Certo, Maiane? Ok? Quem é que pode ler a questão número 11? Pronto, Miguel. Pronto. O Miguel vai ler. Depois do Miguel, né, que ele pediu antes, o Pedro Maciel vai ler, tá certo? O texto da outra página, Pedro. Agora imagine que você é um editor de jornal do seu bairro. Que problemas ou atrasos o seu bairro apresenta? Pensando nisso, produzo 5 manchetes sobre esse tema para compor seu jornal. Eu marquei na A, os apagões, na B, a variedade de pessoas nas ruas sem motivo, a C, a bandidagem, a D, as chuvas bem fortes e calores radiantes, e a E, falta de alimento em algumas pessoas. Que essa daí é meio que pessoal. Pessoal, isso daí. Essa aí é totalmente pessoal, viu? Vocês poderiam escolher a manchete que vocês quisessem para colocar nas manchetes de vocês. A Clara colocou aí, ó, a primeira manchete que ela colocaria no jornal dela.
já são mais de 30 curados do Covid-19 em Araquaiaba. Então, seria uma boa manchete. Então, vocês usariam a criatividade de vocês e usariam exemplos da própria cidade que a gente mora, tá certo? Ou do seu bairro, ok? Muito bem. Gente, eu coloquei as respostas da 10. As que é pra marcar. Colocou aí, foi? Foi no chat. Pronto. Então, quem não conseguiu, pode olhar aí no chat, tá certo? Se tem. Então, era mais ou menos assim como a Clara colocou, tá certo? Só que com as ideias de vocês. Essa resposta era pessoal. Gente, agora, nós vamos iniciar. Pronto, do Taimon. Casos de Covid-19 não param de crescer no Parque Centenário. Muito bem, é uma notícia do bairro dele. Ok, pessoal. Ok. Taimon. Muito bem. O assunto que a gente vai falar agora, pessoal, vocês precisam ter muita atenção, tá certo? Porque são vários exemplos que a gente vai estudar. É um assunto, não é difícil, tá certo? Mas são muitos exemplos. Então, vocês têm que ficar aí ligados, tá certo? Qualquer dúvida, me perguntem e a gente vai começar a leitura. O Pedro Maciel vai ler aí para mim esse primeiro parágrafo, tá certo, Pedro? Da página 168. Que a gente vai estudar agora sobre linguagem figurada, tá certo? Vamos lá, Pedro Maciel. Depois do Pedro, a Maiane tinha pedido para ler, tá certo? Depois do Pedro, a Maiane. Depois da Maiane, o Gabriel, ok? Pode iniciar, Pedro. Tá bom. Linguagem figurada. Como vimos neste capítulo, a língua nos proporciona uma infinidade de possibilidades comunicativas. Uma mesma palavra ou expressão pode ter vários significados, e para compreendê-los é necessário utilizar nosso conhecimento de mundo. As palavras são dinâmicas e, em geral, assumem significados muito diversos. Por isso, nem sempre a compreensão dos enunciados se dá ao pé da letra, isto é, denotativamente. Muitas vezes o sentido é compreendido de maneira figurada, ou seja, subjetivamente. E é aqui que nosso conhecimento de mundo é fundamental. Quando alguém elogia uma menina dizendo que ela é uma flor, não quer dizer, evidentemente, que ela é um órgão reprodutor dos vegetais superiores, mas que compartilha com as flores alguns atributos, como beleza, perfume, delicadeza e etc. Continue, tio. Pode terminar. Assim, usamos a linguagem de modo figurado sempre que temos a intenção de ser entendidos de maneira não literal, não convencional. As figuras de linguagem são, portanto, recursos linguísticos, por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção ou ênfase. Muito bem. Então, só resumindo aí o que o Pedro leu. Nós vamos estudar agora sobre linguagem figurada, ou seja, que nem sempre as coisas que nós dizemos devem ser seguidas ao pé da letra. Algumas coisas a gente fala no sentido figurado. Aí essa parte Se nós estivéssemos nos aprofundando no sentido denotativo, né? Tia, na verdade, no sentido conotativo, tá certo? Porque o sentido denotativo é o sentido Conotativo. certo? O conotativo é o sentido figurado. Oi. tipo quando a gente vai falar, vou brincar de quebra-cabeça, e vai pra parede e começa a tacar a cabeça. Tipo assim, né? Mas o quebra-cabeça, aí no caso, a gente já sabe que
é, é um brinquedo, tá certo? É como esse exemplo aqui que ele diz assim, que ele traz no livro. Quando eu digo quando eu quero elogiar alguém, eu digo, ai, você é linda como uma flor. Eu não quero dizer que a pessoa é realmente uma flor. Eu quero dizer o quê? Que ela é bonita, que ela é perfumada, tá certo? A gente vai ver bem detalhadamente vários exemplos disso. Esse conteúdo é mesmo, Miguel, bem legal, tá certo? Entendi, tia. Vamos lá. Quando a gente for vendo aqui os exemplos, vocês vão entender melhor, tá certo? Maiane, pode ler. Comparação ou símile Sim. é a forma explícita de comparar dois ou mais seres usando os conectivos adequados, normalmente o como. Minha esposa é bela como uma deusa. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Continua, tio? Pronto. A gente vai explicar de um por um, tá certo? Para vocês entenderem melhor. A primeira é bem simples. A primeira figura de linguagem é a comparação, tá certo? Então, quando eu digo aí, minha esposa, né, na frase, minha esposa é bela como uma deusa, ele está o quê? Comparando a esposa dele, né, com uma deusa, tá certo? Então, a comparação é bem simples, é quando a gente faz alguma comparação entre uma pessoa, ou quando eu digo assim, essa menina é valente como um leão. Eu quero dizer o quê? Eu estou comparando a valentia da menina com a valentia do leão. Essa é a primeira figura de linguagem que a gente vai ver, que é a comparação, tá certo? Agora é o Gabriel, depois do Gabriel, Isabelle, depois da Isabelle, o Miguel, tá certo? Vamos lá, Gabriel. Metáfora. Ocorre quando nomeamos um acontecimento de um dado dominado com o nome de um conceito de outro domínio. Embora pareça complicado, esse processo na prática não é por isso que as metáforas estão por toda parte. Luz da inspiração. Elogia uma ordem. Torcer o nariz. Explosão de novidades. Não é que a inspiração seja de fato uma luz. E como se fosse uma luz, não é que você vá realmente engolir uma ordem. E como se a engolir. É como que é engolir. A metáfora também ocorre na linguagem não verbal, como no exemplo abaixo. Observe que as árvores foram posicionadas exatamente como os nossos pulmões, seguindo a metáfora de que as florestas são o pulmão do planeta. Florestas é o pulmão. De acordo com a metáfora, são responsáveis pela respiração do homem, levando oxigênio às células e transformando o gás carbônico em oxigênio. Outras metáforas de imagem é o pagamento procial do verde, da bandeira do Brasil, simbolizando o desmatamento. Pronto, muito bem. Então, a minha segunda figura de linguagem que eu tenho aí é a metáfora. Vocês já escutaram alguém dizendo assim, ó? Por exemplo, algumas mães dizem assim com seus filhos: menino, engula o choro. Vocês já ouviram essa expressão? Sim, até Sim. Choro, já ouvi. É um exemplo de metáfora. Por quê? Porque não é realmente para o menino engolir o choro. É para quê?
essa ordem, para que o menino ou a menina, né, pare, Pare de chorar. certo? Isso é uma metáfora. E as metáforas também podem vir em imagens. Vocês observaram essa imagem aí, que tem, né, duas árvores, como se fosse o nosso pulmão. Vocês estão vendo que elas Percebi. essa metáfora quer passar o que pra gente? É porque as árvores. Que é para preservar as árvores por o nosso bem. E as árvores são responsáveis pela vida do planeta. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tia, quem é Kélia Marques? É todas as árvores que É porque produzem as oxigênio? árvores nos dão oxigênio. Agora que eu falei, porque eu sem querer sair do mito. Miguel. É todas as árvores que produzem oxigênio? Sim, Miguel. Tia, quem é Kélia Marques? É a Isabelle. Certo? Então, nessa imagem aí, o que é que essa metáfora, desculpa, quer passar pra gente? É isso que vocês falaram, que as árvores, quando a gente cuida das árvores, a gente está cuidando do nosso próprio bem, até porque são as árvores que produzem o oxigênio que nós respiramos, tá certo? Então, nessa figura aí, eu vejo uma metáfora. Entendeu, Maiane? Entendi. Pronto. Agora, Isabelle, leia aí para mim a metonímia. É a troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva, existência entre eles. O continente pelo conteúdo da panela está fervendo. O autor pela obra, eu costumo ler Machado de Assis. A marca pelo produto. Gosto muito de tomar Danone e iogurte. O instrumento pela pessoa que utilizou meu tio é um bom garfo. A parte pelo todo. Seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. O singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. O lugar pelo produto. Meu avô usava uma Panamá. Chapéu do Panamá. Muito bem. Então, deixa eu explicar para vocês o que seria essa metonímia. É quando eu troco um termo por outro. Quando eu digo assim, ó, a panela está fervendo. Eu realmente quero dizer que a panela que está fervendo, ou eu quero dizer que o que está na panela está fervendo? Que o que está dentro da panela está fervendo, não a panela. Exatamente. Quando eu digo assim... Ei, tia, aqui ele dá um exemplo até do que a senhora nos mostrou no conteúdo do sentido denotativo e conotativo, que foi que foi o das marcas, produtos e marcas, que muitos chamam o produto pela marca. Tipo Tupperware. Isso. Vou comprar uma Tupperware. Isso também. Isso é um exemplo de metonímia. Tá certo? E um exemplo que deram, que é a panela fervendo, né? Isso. A panela também tá fervendo, não é só coisa de dentro. Mas Se o você que tocar, ferve- a mão vai queimar. Mas o que ferve é a água, alguma coisa que esteja dentro da panela, não é o objeto em si, certo? Quando eu digo assim, eu estou lendo Machado de Assis. Eu realmente estou lendo o Machado de Assis? Não, tá lendo um livro. Machado de Assis é o autor. Exatamente. O que Carlos explicou isso ontem. Se eu não me engano, ontem o professor falou disso. Ele falou disso, o professor. Então, metonímia é tipo detonação. Metonomia. Metonímia, o nome. Metonímia. Metonímia. Entenderam, né?
A metonímia? Metonimia. Sim, entendemos. Pronto. Então já foi a comparação Entendemos muito. a metáfora e a metonímia. Vamos agora para a catecrese, tá certo? Quem tinha pedido para ler o Miguel? Miguel, por favor, ler. É uma metáfora já incomparada à língua tendo com isso de uso corrente normalmente. A catecrese nomeia objetos do nosso cotidiano para os quais nunca se deu um nome específico. Asas da xícara, pena de mesa, cabelo de milho, pé de alface, céu da boca. Pronto. Às vezes existe até um nome específico, mas ele é tão restrito que é melhor mesmo a quem se frase. Evita-se o mal entendido. Você sabe por acaso o que é abobada palatina? Pois então, isso tudo é só o céu da boca. Então, deixa eu explicar para vocês essa catecrese. Catecrese é uma metáfora que já está dentro da nossa língua, que a gente já fala, sem nem saber que é uma catecrese. Por exemplo, eu tenho aqui uma xícara. Preste atenção nesse exemplo, tá, pessoal? Pronto? Eu tenho aqui uma xícara. Eu chamo essa parte aqui da xícara de asa da xícara. Porém, isso aqui não é uma asa, né? Então, a catecrese são aquelas coisas que a gente chama por um nome que nunca foi dado um nome específico para ela. Alguém sabe o nome específico disso aqui? Sim, geralmente eu chamo isso de orelha. Chamo de orelha. Pronto, ou chama de orelha, né? Mas é um nome. Eu chamo de alça. Então, tia, essa cara, não sei o que lá, ela é quando tem uma coisa, só que ela não existe um nome verdadeiro. Aí a gente chama de outras coisas. Assim? Isso. Eu chamo de alça. Pronto. Essa é a catecrese. Por exemplo, a mesa. A gente chama a perna da mesa, mas aquilo ali é uma perna? Não, né? Só que para a perna da mesa, nunca foi dado um nome específico. Por causa que a gente chama disso, por causa que a utilidade dela é a mesma utilidade de uma perna. Mas só que ela não anda. Deixa só ela em pé. Exatamente. Então, nunca foi dado um nome específico para isso aqui, certo? Se as mesas andassem, aí podia ser chamada de perna. Mas a gente chama, isso é o fenômeno chamado, a figura de linguagem, catecrese. Aí a Maiane perguntou, tia, então é porque não tem um nome? Normalmente é porque nunca foi dado um nome. Às vezes, até tem um nome, mas o nome é tão difícil, ninguém entende o que é melhor chamar pela catecrese. Como, por exemplo, abóboda. O nome daquele dinossauro. Bora lá, pessoal. Por exemplo, abóboda palatinal. Alguém sabe o que é? Abóboda palatinal? Não. Eu sei que eu lembro dela que a gente estudou em ciências, eu acho. Faz parte do sistema de história. Eu vou dizer agora. A abóboda palatinal nada mais é que o chamado céu da boca. Tá certo? Então, o nome que a gente chama de céu da boca é abóboda palatinal, mas ninguém chama o céu da boca de abóboda palatinal. Isso é uma figura de linguagem chamada catecrese. Entenderam, pessoal? Mas quem for chamar abóbada não sei o que lá, é só os dentistas. E olhe lá, eu acho que nem os dentistas chamam, né? Exatamente. Oi. Tipo o nome daquele dinossauro que a gente tava vendo ontem. Não, mas naquele caso ali, não é catecrese, porque não tem um nome específico. A gente não conhece ele por nenhum nome, tá certo? Não é quando o nome é difícil. É quando nunca foi dado nome específico para alguma coisa ou algum objeto. Tá certo? Entenderam, né? Essa catecrese? Entendemos. Vamos para mais um, que é a elipse. Né? Tia, como nós vamos aprender todos, tia? São 12. Não, São nós 12 não vamos aprender todas, certo, Time? A gente vai parar aqui na elipse. Na próxima aula,
a gente vai retornar. Não tem como a gente estudar tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá. A elipse para terminar. Para estudar, eu me refiro como nós vamos estudar tudo, porque assim, são várias. Aí, como nós vamos, sim, memorizar todas elas? Estudando bastante, Taimo. Realmente é um pouquinho complicado, tá certo? Porque é muita coisa, mas estudando dá certo. Tá bom? Então não vai ter dever hoje, vai ser só aqui, pronto. Só isso. O dever de hoje, tá certo? Eu vou dizer qual é que vai ser. Tá certo? Como a gente não vai estudar tudo, a atividade que vocês vão fazer é a página 173 e 174, que não vai ter nenhuma dificuldade em responder, tá certo, pessoal? Ok? Vamos lá, elipse, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? É só tá 174, né? Não tem a 175. Não. Depois eu vou passar, tá certo? Okay. Vamos lá. A elipse é a omissão de um termo da frase facilmente subentendido. Normalmente, saímos muito. Então, ficava calado, evitar o conflito. Quando eu digo assim, ó, então, saímos muito. Eu estou aí tirando um termo dessa oração. Como seria? Normalmente, nós saímos muito. Mas eu tiro esse nós e digo só assim. Normalmente, saímos muito. Então, a pessoa entende quem é que sai muito. Eu e a pessoa de quem eu estou. Então, isso ocorre quando se tira um termo da frase. Mas ela só é elipse quando a pessoa ainda consegue entender e quando não sai, e quando o sentido não vai embora. Tipo, isso. Você consegue entender, tá certo? É quando no sentido e você tira um termo e o sentido permanece. Isso. Eu não estou entendendo isso. Tem como a senhora repetir? De ler para vocês entenderem, tá certo? Aí tem aí alguns exemplos. Tem dizendo assim, ó. A elipse de um termo anteriormente expresso dá-se o nome de zeugma. Exemplo. Os quartos eram espaçosos. A sala, pequena. Quando eu digo assim, ó, o quarto era espaçoso, a sala pequena. Como é que eu poderia falar isso? Os quartos eram espaçosos e a sala era pequena. Eu tiro esse era e digo só assim. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. É como se eu dissesse assim, tia. O fulano era estudioso, mas o cicrano não. Eu não entendi. Tem como a senhora repetir que eu não estou entendendo muito. O fulano estudioso, cicrano não. Pronto. Como acabou o nosso tempo, calma. Na próxima aula a gente retorna ainda com este assunto, tá certo? A gente retorna para elipse, tá certo? Como vocês estão tendo dúvidas nessa figura de linguagem, a gente vai retornar para ela na próxima aula. Desejo para vocês, pessoal, um bom final de semana. Antes de eu sair, por favor, coloquem. Nossa, eu já ia falar que a aula estava demorando muito e que estava muito bom essa aula.